Será que todo desenvolvimento mediúnico, para ser completo, deve ser processado, desenvolvido, conforme as orientações do Livro dos Médiuns, na doutrina espírita, trazida até nós pelo nosso irmão Allan Kardec? O desenvolvimento mediúnico, conforme a técnica e a orientação deixadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, tem como finalidade proteger a faculdade que está desabrochando mais ostensivamente entre aquelas pessoas que, antes de reencarnarem, assumiram a obrigação de transferir o pensamento dos desencarnados para o mundo físico, através da mediunidade. Assim sendo, é muito importante entender que há necessidade de desenvolver a mediunidade, em certo ponto, lembra aquilo que acontece comumente no campo da eletricidade. Se a eletricidade for controlada pelo homem e orientada para o serviço de benfeitoria, presta a todos serviços admiráveis e ajuda o homem a construir um mundo muito mais agradável. Portanto, a eletricidade pode ser benéfica ou prejudicial. Por quê? No entanto, quando ela é manejada por pessoas inexperientes ou ela é aplicada indiscriminadamente, a eletricidade é uma força que vai destruir e que pode até matar. Igualmente, a faculdade mediúnica, quando bem aplicada, ela semeia esperanças, orienta as almas entre os escaninhos perigosos das seduções da matéria e vai solucionar os motivos dos inúmeros problemas dolorosos dos destinos humanos. No entanto, pelo mau uso, a mediunidade perturba, falseia, deforma o sentido verdadeiro das coisas, causando desilusões inesquecíveis. Vamos pensar, por exemplo, sobre a própria lenda bíblica de Adão e Eva. Aquele primeiro casal que foi expulso do paraíso terrestre. Essa lenda não deixa de advertir em seu simbolismo mitológico que ambos eram espíritos criados por Deus com o direito, ou o que chamamos hoje de livre-arbítrio, de escolherem intuitivamente aquilo que melhor lhes conviesse. E assim como nos conta essa lenda, o primeiro casal preferiu atender à voz melíflua da serpente, símbolo do instinto animal inferior, ao invés de aceitar o conselho do anjo do Senhor, que o inspirava à contemplatividade espiritual. Portanto, em Adão e Eva, um mito bíblico, que significa o aparecimento da raça adâmica, surgida ao mesmo tempo em várias latitudes do nosso planeta, já se verifica a existência do espírito capacitado para escolher o seu destino. Senhor da sua acuidade espiritual suficiente para discernir entre a voz do mal e a voz do bem, a voz da serpente e a voz do anjo. Assim, uma vez que os primeiros encarnados da Terra já podiam entrar em relação com os anjos ou com os diabos, isto é, com os bons espíritos e os maus espíritos, está comprovado que o primeiro habitante terreno também já era um médium em potencial. É importante entendermos essa lenda bíblica nesse quesito, nesse aspecto da mediunidade em potencial.
No entanto, somente depois do advento espírita e os estudos avançados de Allan Kardec é que se consolidou um roteiro seguro e evolutivo para o exercício mediúnico. Vejam, seguro e evolutivo. Daí o motivo por que nós defendemos a tese de que o médium desenvolvido, mas sem o apuro técnico e a compreensão psicológica explicada no Livro dos Médiuns, só raras vezes esse médium que não estudou poderá corresponder integralmente aos empreendimentos do alto, da espiritualidade superior. Compreendemos assim que a mediunidade evolui tanto quanto evolui o psiquismo do homem, pois a mediunidade está correlacionada com o progresso e a evolução espiritual do homem. Mas é necessário distinguirmos que o padrão evolutivo da mediunidade não deve ser aferido pela produção mais ostensiva dos fenômenos incomuns do mundo material. Não é pela produção. Assim é que o médium de fenômenos físicos, embora possa produzir uma fenomenologia espetacular, surpreendente aos nossos sentidos físicos carnais, nem por isso essa mediunidade de efeitos físicos se sobrepõe ao médium altamente intuitivo, altamente pesquisador, altamente estudioso, como fruto de elevado grau espiritual do homem. Enquanto os fenômenos físicos dependem fundamentalmente da maior ou menor cota de ectoplasma produzido pelo médium, a fim de permitir a materialização dos desencarnados no cenário físico entre nós, o médium intuitivo e de alto nível espiritual também é capaz de transmitir mensagens que ultrapassam a craveira, o comum da vida humana. Embora esse médium altamente intuitivo não surpreenda nem satisfaça os sentidos físicos com suas comunicações de caráter puramente espiritual, esse médium pode sim traçar roteiros definitivos para o progresso sideral cósmico do homem. No primeiro caso, a mediunidade de fenômenos físicos se manifesta de forma espetacular, porque ela opera no mundo das formas. Mas é um acontecimento transitório, que embora possa convencer muitos da realidade espiritual, nem sempre vai converter esses para o reino de amor de Jesus. Agora, no caso da intuição pura e elevada, o ser descortina, o médium descortina a realidade crística dos planos superiores, despreocupado de provar se a alma é imortal, pois ele sente em si mesmo que a sua ventura, sua alegria, lhe acena além das formas perecíveis do mundo dos fenômenos da matéria. Como exemplo, a mediunidade de Francisco de Assis era para si mesmo a faculdade divina que o fazia vislumbrar a paisagem de um mundo angélico de Jesus, sem necessidade de qualquer demonstração espetacular e fenomênica de materializações, levitações ou voz direta dos desencarnados. Em consequência, a mediunidade intuitiva, ou mais propriamente, a mediunidade espiritual, é uma faculdade superior a qualquer outro tipo de mediunidade que ainda depende da fenomenologia do mundo terreno transitório, para então provar-se a realidade do espírito imortal. Compreender
a diferença entre essas formas de mediunidade é interpretar o mundo espiritual com mais sabedoria, com menos materialidade. Embora seja louvável a preocupação dos estudiosos do espiritismo com a maior produção de fenômenos mediúnicos destinados a convencer aqueles que são criaturas sistematicamente incrédulas, a mais envolvida mediunidade é a da intuição pura, porque é essa mediunidade que vai auxiliar o homem a se relacionar diretamente com a fonte real de sua origem, que é divina. Nós poderíamos supor que, pelo fato de todas as criaturas serem médiums, elas também devem sofrer a influência incessante dos espíritos desencarnados. Poderíamos supor isso, que sofreríamos a influência de espíritos desencarnados, porque todos nós somos médios. Sem dúvida, existe essa possibilidade de todos os encarnados serem influenciados pelos espíritos desencarnados, que estão o tempo todo espreitando incessantemente, valendo-se de qualquer suscetibilidade psíquica ou vulnerabilidade moral para se insinuarem em suas intenções malévolas, perversas, desequilibrantes. E é certo que nem todos os homens, nem todas as pessoas percebem psiquicamente a presença dos desencarnados ou distinguem fluidicamente os bons dos maus espíritos. E é por esse motivo que afirmam que estão completamente isentos de qualquer sensibilidade mediúnica. É uma afirmativa equivocada, é uma afirmativa que não se sustenta. Na verdade, o acontecimento da presença da espiritualidade é bem mais comum do que eles pensam, pois é constante a ação ou atuação dos espíritos no seio da atividade humana dos encarnados. Muitas pessoas que se acreditam insensíveis à influência oculta do além, do mundo espiritual, mal sabem que há muito tempo são o prolongamento vivo de alguns desencarnados astutos e maus, reproduzindo no cenário do mundo físico os seus desejos subvertidos. São os portadores das energias e dos desejos desses espíritos perturbados. Assim, podemos entender que tudo é uma questão de afinidade eletiva, em que os vivos se sintonizam com os mortos conforme o seu padrão mental e a natureza dos seus sentimentos, cultuados na vida humana. Como é o seu padrão mental? Quais os sentimentos que você cultiva na sua vida humana de encarnado? É aí que está a lei de afinidade. E é preciso não esquecer que os espíritos desencarnados, que em sua maioria ainda se arrastam sobre a superfície terrena, estão algemados às suas paixões, aos seus desejos carnais, estão insatisfeitos, não se devotam aos objetivos elevados, nem mesmo eles se preocupam em melhorar a sua própria situação aflitiva ou condenável no mundo em que se encontram, no além, como muitos chamam. Muitos deles vagueiam vítimas de sua própria incúria espiritual e escravos das emoções animais primitivas consequentes ao desleixo e desinteresse por sua própria sorte. Outros, bastante experimentados nos labores repulsivos da obsessão e da perfídia, procuram se intrometer na vida material do encarnado, insuflando, colocando ideias errôneas e orientações confusas,
a fim de levar o encarnado ao ridículo e ao desespero. E eles não recuam diante dos maiores obstáculos, desde que possam prejudicar a estabilidade moral ou minar a situação financeira do encarnado, da família do encarnado. Eles não se preocupam. Eles são ociosos, eles são exigentes, eles são sensuais e eles são escravos dos vícios terrenos. Vampirizam, sugam as energias alheias, fazendo de suas vítimas na carne o prolongamento vivo e vicioso com que vão saciar aquelas suas paixões impuras, aqueles seus desejos os mais desequilibrados que possamos imaginar. O nosso irmão Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, faz uma das mais vivas afirmações disso, quando ele proclama, abre aspas, estamos cercados de nuvens de testemunhos, fecha aspas, confirmando que os homens estão cercados de massas de espíritos que os vigiam em todos os seus atos e atividades da vida física. É preciso ter consciência de que estamos cercados por espíritos que estão nos vigiando em todos os nossos atos na vida física. E no seio da massa de espíritos levianos, de espíritos malévolos, de espíritos viciados, estão infiltradas algumas almas benfeitoras, disputando essa luta heróica para converter esses desventurados das sombras, a amenizar também a ação perniciosa deles sobre os encarnados. Existem espíritos benévolos que trabalham com eles, tentando aliviar a dor deles. Compreendendo que são essas almas que, emergindo do mundo oculto, inspiram para o bem e tudo fazem para ajudar na solução benfeitora dos problemas justos da vida humana, no esforço de libertarem nós, os homens, da tristeza das vidas desse planeta, onde estamos encarnados, um planeta de expiações e provas, onde o mal ainda predomina, onde a dor e o sofrimento campeiam por todos os lados. Infelizmente, enquanto um espírito benévolo consegue desviar o encarnado do caminho tortuoso em que está, existem sempre dezenas de outras almas subvertidas que tudo fazem para arrastar o encarnado aos piores deslizes e equívocos espirituais, dos quais se arrependerá amargamente em outras existências. Embora todas as criaturas sejam médiuns, e a sua maior ou menor sintonia com os espíritos desencarnados também depende da natureza da sua sensibilidade mediúnica inferior ou superior. E esse inferior ou superior depende de quanto o médium procura crescer por si mesmo, estudando e se dedicando. Todo homem, toda a humanidade é médium em potencial e tanto pode se relacionar ostensivamente com os desencarnados pela fenomenologia mediúnica visível do mundo material, a mediunidade de efeitos físicos, como recepcioná-los na intimidade da sua consciência imortal. É muito importante compreender essa nuance, embora sutil, mas de forma abismal separa um do outro. E muito dificilmente nós poderíamos resistir por longo tempo ao assédio tenaz desses espíritos mal intencionados. As nossas forças, o nosso equilíbrio, diante do assédio tenaz e ininterrupto, dificilmente nós resistimos. Mas nós não podemos modificar a realidade da vida criada por Deus desde o início da humanidade, e que obedece ao seguinte princípio imutável. Abre aspas. Os homens bons atraem os bons espíritos, e os homens maus
atraem os maus espíritos. Fecha aspas. Depois poderemos abordar com mais cuidado esse tópico que eu acabei de colocar entre aspas. Mas essas relações se exercem através da afinidade eletiva de escolha, que é responsável pela atração e harmonia entre aqueles que estão dentro da sintonia, tanto quanto rege a simpatia entre as substâncias e o amor entre os homens. É uma questão de escolha, eletividade. Eu elejo seguir o bem, eu elejo seguir o mal. Em face dessa premissa, que vai regular a afeição, a atração ou o entendimento entre todas as coisas da obra criada por Deus, só existe oportunidade para os encarnados sofrerem a má atuação dos espíritos desencarnados, quando o encarnado também perde o senso diretivo do seu comando espiritual na matéria para cedê-lo, para colocá-lo na mão de outro mal intencionado. Somente assim é que eles conseguem agir, quando nós entregamos a nossa diretiva espiritual na mão deles. Sem dúvida, isso só vai acontecer para aqueles que se afastam dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, da vida superior, os quais foram divulgados e apregoados a todos os povos por instrutores adequados a cada raça, a cada índole psicológica e até a cada senso artístico. Ninguém pode alegar ignorância disso, pois Deus atendeu a todos os homens de conformidade com suas características espirituais, costumes e raça. Vamos a alguns exemplos. Hermes, no Egito. Buda, na Ásia. Zoroastro, na Pérsia. Krishna e Raina, na Índia. Confúcio, na China. Pitágoras, na Grécia. E o inconfundível Jesus, da Galileia, na Hebreia, foram os mensageiros divinos que esclareceram aos homens quais os princípios que transformam a criatura animalizada no cidadão angélico da morada celestial. Eles fixaram as bases ou elaboraram os estatutos definitivos da caminhada humana pela senda evolutiva em busca da verdade. Muitas vezes, as suas palavras se revestiram de poesia, de outra feita, ecoavam sob a gravidade sentenciosa da responsabilidade espiritual, ou então o pensamento augusto e sublime abrigava-se debaixo das parábolas encantadoras que o Mestre Jesus nos trouxe e nos deixou. Porém, na essência de tudo o que esses admiráveis instrutores apregoaram ao homem, ainda surpreso de o afastarem da sua faina animalesca, permaneceu um só fundamento, uma só verdade: a revelação do Espírito imortal. Também deixaremos o nosso corpo na cova terrena, e então seremos espíritos desencarnados, tão benfeitores ou malfeitores, quanto já o somos no trato das nossas paixões, dos nossos vícios ou das nossas virtudes escolhidas na superfície do nosso mundo físico. Conhecemos o roteiro que nos pode distanciar da companhia ou do domínio daqueles que ainda se alimentam no banquete detestável das iguarias viciosas do mundo animal, dos espíritos que estão ainda conectados à matéria de uma forma muito intensa. Os desencarnados, portanto, respiram por afinidade no nosso hálito mental e vão se sintonizar à nossa esfera emotiva na conformidade com que lhes oferecemos o alimento adequado. Ou, então, eles vão se nutrir conosco
na efervescência das nossas paixões delituosas, ou vão intercambiando com as nossas emoções e pensamentos evangélicos, trazidos pelo Cristo e recepcionados na esfera do próprio Cristo. Tudo dependerá de nós, na resistência ou imunização contra os espíritos malfeitores do além. Somente o procedimento superior, o afastamento dos vícios estigmatizantes e das iniquidades humanas é que sintonizam cada um de nós, encarnados, à faixa sideral dos seres angélicos e nos protegem contra os espíritos imperfeitos ou maus.